Meus pais ofereceram pagar minha faculdade, mas com condições rígidas. Eu recusei e lutei pelo meu sonho, agora eles querem controlar o futuro do meu bebê. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Havia sempre uma régua invisível medindo meus passos em casa, regras não ditas, expectativas que pesavam mais do que qualquer conversa. Eles tinham trabalhado duro, economizado, planejado, do lado de fora, tudo parecia justo. Eu e seu pai guardamos dinheiro para sua educação. Só que essa generosidade vinha com letras miúdas que eu, jovem e esperançosa, tarde demais percebi serem correntes. Quando tinham anunciado que pagariam a faculdade, lembro da mistura de alívio e gratidão que senti. Mas os rostos dos meus pais logo endureceram quando começaram a desfolhar as exigências: universidade pública por 4 anos, média mínima alta, direito a ver boletins, aprovação prévia do curso escolhido e, por fim, a promessa de uma mesada condicional se aceitássemos tudo aquilo. Eles justificaram como a responsabilidade, não queriam ver o dinheiro gasto em um curso inútil. Patrícia, a irmã mais velha e modelo de sucesso que sempre fez tudo do jeito deles, aceitou sem pestanejar. Eu guardava um amor por palavras que não cabia nas carreiras inseguras em que me empurravam. Escolhi escrever. Não como rebeldia teatral, mas porque a escrita era onde eu me encontrava, nos trechos que rabiscava a qualquer intervalo da vida cotidiana. Recusei as condições e saí de casa para pagar a faculdade sozinha, turnos de barista, trabalho como recepcionista, horas de madrugada escrevendo. Foram anos mais longos, noites mais curtas, uma formatura que demorou 6 anos, mas foi minha. Consegui, aos poucos, transformar trabalho em carreira, um livro publicado, pequenos contratos, respeito conquistado no meu próprio ritmo. A ferida entre nós, entretanto, nunca sarou. A escolha por escrever virou argumento eterno nas mesas de família, comparações com Patrícia, com suas conquistas médicas, com a vida estável em que meus pais sempre quiseram para nós. E quando Dustin, meu parceiro de ofício e amor, e eu decidimos que era hora de ter um filho, a história que eu pensava enterrada ressurgiu com força. Quando contamos a novidade, a reação foi fria. Em vez de festa, veio preocupação com o sustento: será que dá para bancar com salário de escritora? Você deveria pensar em um emprego mais sólido, e a carreira, e o futuro? Tudo dito como advertência. A mesma lógica do fundo universitário reapareceu, porém agora com um tom mais direto. Eles queriam ajudar com o chá de bebê, com o financiamento de um fundo universitário, claro, mas com condições. Queriam aprovar a lista de convidados, escolher o tema, ter voz ativa em como criaríamos a criança. Era como se os termos do passado tivessem voltado para assinar o futuro do bebê antes mesmo de nascer. A lembrança do trato da faculdade me acertou como um soco no estômago. Recusei. Não por orgulho barato, por princípio. Eu já tinha vivido o preço de aceitar condições. Pela experiência amargurada, sabia que aceitar a ajuda com termos era abrir mão de decisões essenciais sobre quem e como seríamos como família. Meus sogros, ao contrário, ficaram radiantes e naturalmente participativos, e enquanto os meus reagiam com surpresa e, depois, reprovação. Patrícia, por exemplo, fez questão de ligar e criticar minha decisão. As palavras vinham impregnadas de tudo que eu ouvi durante a vida: instável, imprática, vai se arrepender. Decidir proteger minha autonomia foi fácil no papel, impossível na prática. Em meio a preparativos do enxoval e planos de trabalho com prazos editoriais, eu e Dash elaboramos um e-mail para pôr limites claros, agradecemos a oferta, deixamos as portas abertas para um envolvimento respeitoso, mas avisamos que decisões sobre o bebê seriam nossas. Escrever e enviar aquele e-mail foi um ato que me deixou com as mãos trêmulas e uma sensação estranha de paz, seguida de culpa. A resposta dos meus pais veio morna, e da minha irmã, uma explosão. Ao recusar, descobri outras histórias: amigos que receberam ofertas parecidas na adolescência, pais que condicionavam presentes a escolhas de vida. Conversas desses conhecidos complementaram um padrão que eu começava a reconhecer e a rejeitar. Foi um momento libertador. Percebi que meu medo de perder laços precisava ser equilibrado pelo dever de proteger meu lar e o direito do meu bebê de crescer sem as amarras que eu mesmo havia sentido. Nesse primeiro capítulo, a tensão já estava plantada, meus pais voltando a ofertar a segurança com aguilhões. Eu não queria arrastar minha filha para um futuro decidido por cláusulas alheias. Queria que ela crescesse em um lugar onde escolher profissão, sonho e caminho fosse natural, não uma concessão negociada. O nascimento da minha filha deveria ter sido um recomeço.
Um daqueles momentos que reorganizam tudo por dentro, que colocam o mundo em perspectiva. E, de certa forma, foi. Mas também marcou o início de uma nova fase de pressão, mais sutil no começo, mais agressiva conforme os meses passavam. Meus pais passaram a ligar com mais frequência. No início, eram perguntas aparentemente inofensivas: como estava o bebê, se eu estava dormindo bem, se precisava de ajuda. Depois, começaram os comentários. Sempre envoltos em preocupação, sempre com aquele tom de quem sabe mais. Você já pensou em como vai ser quando ela crescer? Educação custa caro. É importante começar a planejar desde cedo. Eu reconhecia o padrão. Era o mesmo discurso da faculdade, só que agora com fraldas, mamadeiras e um futuro que eles queriam mapear antes mesmo da minha filha aprender a falar. Um dia, minha mãe mencionou, quase casualmente, que eles tinham separado um dinheiro significativo para a educação da neta. Disse que era um fundo especial, algo que garantiria tranquilidade no futuro. Eu agradeci, mas antes mesmo de terminar a frase, ela completou: claro, isso depende de algumas coisas. Meu estômago se revirou. As coisas eram previsíveis. Queriam decidir em que escola minha filha estudaria. Preferiam algo tradicional, com foco em disciplinas sérias. Nada de artes em excesso. Nada de escolhas arriscadas. Queriam acompanhar relatórios, reuniões, desempenho. Queriam ter voz ativa não como avós, mas como supervisores. Quando Dash ouviu isso, foi a primeira vez que vi raiva explícita no rosto dele. Ele sempre foi paciente. Sempre tentou mediar. Mas ali, deixou claro que aquilo ultrapassava qualquer limite razoável. Disse que ajuda não podia vir acompanhada de controle. Que nossa filha não seria um projeto familiar coletivo. Que nós decidiríamos. A resposta dos meus pais foi gelada. Disseram que estavam apenas tentando evitar que cometêssemos erros. Que já tinham visto onde minhas decisões emocionais me levaram. Que a escrita ainda era instável, que o mercado editorial era imprevisível, que eu precisava admitir que eles tinham razão no passado. Aquilo doeu mais do que qualquer crítica direta. Não era só sobre o futuro da minha filha. Era sobre invalidar tudo que eu tinha construído sozinha. Cada livro, cada contrato, cada noite mal dormida. Para eles, eu ainda era filha que tinha recusado ajuda e precisava ser corrigida. Minha irmã entrou em cena logo depois. Patrícia ligou dizendo que eu estava sendo ingrata. Que nossos pais só queriam o melhor. Que aceitar condições fazia parte da vida adulta. Que, se eu fosse mais prática, teria tido um caminho mais fácil. Ela disse algo que ficou preso na minha cabeça. Você está escolhendo orgulho em vez de segurança. E agora está colocando sua filha no meio disso. Passei noites pensando nisso. Será que eu estava sendo rígida demais? Será que recusar ajuda colocaria minha filha em desvantagem? Essas dúvidas surgiam nos momentos de cansaço, quando a casa estava silenciosa e a insegurança batia forte. Mas bastava lembrar do passado. Lembrar de como cada decisão minha precisava de aprovação. De como sonhos eram tratados como caprichos. De como a segurança significava obediência. Eu não queria isso para minha filha. Então, escrevi novamente. Um e-mail mais firme. Expliquei que aceitaríamos apoio emocional, presença, carinho. Mas não dinheiro com condições. Que qualquer fundo educacional deveria ser um presente, não um contrato. Que o futuro dela não seria negociado. A resposta demorou. E quando veio, trouxe algo novo, silêncio estratégico e distância calculada. Foi nesse vazio que percebi que o conflito estava apenas começando. O silêncio dos meus pais não era ausência. Era estratégia. Eles pararam de ligar. Pararam de mandar mensagens. Nenhuma reação direta ao e-mail que eu enviei. Durante semanas, não houve críticas, nem cobranças, nem discussões. Para qualquer pessoa de fora, pareceria respeito. Para mim, que cresci naquele ambiente, soava como preparação. Eles sempre foram assim. Quando não conseguiam controlar uma decisão, recuavam. Observavam. Esperavam o momento certo para agir de outra forma. A primeira mudança veio nas visitas.
Quando apareciam, traziam presentes caros demais. Roupas de marca para o bebê, brinquedos educativos com etiquetas intactas, livros infantis escolhidos a dedo, todos com mensagens sutis sobre a disciplina, futuro, excelência. Nada era aleatório. Tudo carregava um recado. Minha mãe passou a comentar, de maneira casual, sobre crianças prodígio. Histórias de filhos de amigos que começaram cedo em escolas renomadas, que aprenderam línguas ainda pequenos, que tinham rotinas rigorosas. Sempre terminava com algo como: é impressionante o que uma boa orientação faz. Meu pai falava menos, mas observava mais. Prestava atenção na rotina da bebê, nos horários, nas decisões que eu tomava. Às vezes, fazia perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam julgamento. Você acha mesmo que isso é o melhor para ela? Já pensaram no longo prazo? Dustin começou a perceber também. Ele dizia que o clima mudava quando meus pais estavam por perto. Que a casa ficava tensa, que eu ficava diferente. Mais defensiva. Mais cautelosa. Como se estivesse de volta à adolescência, tentando provar algo o tempo todo. O ponto de virada veio numa conversa aparentemente simples. Minha mãe comentou que tinha falado com um consultor financeiro. Disse que ele ajudava famílias a garantirem o futuro dos netos. Falou sobre trusts, fundos condicionais, planejamento educacional de longo prazo. Quando eu perguntei por que ela estava pesquisando isso, a resposta veio rápida demais. Porque alguém precisa pensar de forma responsável. Aquilo não era mais sugestão. Era crítica direta. Pouco depois, descobri por acaso que eles estavam comentando com outras pessoas que eu era difícil, resistente à ajuda, presa a sonhos instáveis. Diziam que se preocupavam com o futuro da minha filha, que temiam que ela sofresse pelas minhas escolhas. Usavam minha maternidade como argumento contra mim. A gota d'água veio quando minha irmã me ligou, visivelmente nervosa. Disse que nossos pais estavam considerando alternativas. Que, se eu continuasse recusando ajuda, talvez fosse melhor eles mesmos garantirem o futuro da neta de outra forma. Que eu precisava ser mais flexível, antes que a situação ficasse feia. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. Ali ficou claro que não se tratava mais de apoio. Era controle disfarçado de preocupação. E, pior, começava a envolver outras pessoas, outras narrativas, outras versões da minha história. Naquela noite, eu e Dustin conversamos por horas. Falamos sobre limites reais. Sobre até onde permitiríamos interferência. Sobre o tipo de ambiente em que queríamos que nossa filha crescesse. Não foi uma conversa fácil. Houve medo. Houve dúvida. Mas houve algo mais forte, convicção. Decidimos que, se fosse preciso, nos afastaríamos. Não por raiva. Por proteção. E, naquele momento, eu soube que meus pais não aceitariam isso em silêncio. Eles nunca aceitaram. A conversa definitiva aconteceu numa tarde comum demais para algo tão pesado. Meus pais apareceram sem avisar. Não foi coincidência. Minha mãe trazia uma pasta nas mãos, organizada demais para ser algo trivial. Meu pai entrou em silêncio, com aquele ar sério que sempre antecedia decisões importantes. Depois de alguns comentários banais sobre o clima e sobre a bebê, minha mãe foi direto ao ponto. Ela abriu a pasta na mesa da sala. Lá dentro havia impressos. Simulações financeiras. Planos de investimento. Tudo meticulosamente preparado. Ela começou a explicar como funcionara o fundo educacional que eles estavam dispostos a criar para minha filha. Falava com entusiasmo, como se estivesse apresentando uma oportunidade imperdível. Quando terminou, veio a frase que eu já esperava. Mas isso só faz sentido se houver regras. As regras eram claras. Queriam participar das decisões escolares. Queriam acompanhar o desempenho. Queriam ter poder de veto sobre escolhas imprudentes. Em outras palavras, queriam garantir que minha filha não repetisse meus erros. Eu ouvi tudo em silêncio. Meu pai completou dizendo que aquilo não era controle, mas responsabilidade. Que eles só queriam evitar sofrimento no futuro. Que eu devia aceitar, pelo bem da minha filha. Foi ali que algo mudou dentro de mim. Respirei fundo e disse não. Não gritei.
Não chorei. Apenas disse, com calma, que não aceitávamos ajuda com condições. Que a vida da nossa filha não estava à venda. Que decisões sobre o futuro dela cabiam a mim e a Dustin. O rosto da minha mãe endureceu. Ela disse que eu estava sendo irracional. Que estava deixando o orgulho falar mais alto. Que, se eu realmente amasse minha filha, aceitaria qualquer ajuda possível. Meu pai foi ainda mais direto. Disse que, se recusássemos, eles repensariam a forma de se envolver. Que talvez fosse melhor manter certa distância até eu amadurecer. A ameaça estava feita. Quando eles foram embora, a casa ficou em silêncio. Eu tremia, não de medo, mas de exaustão. Anos de expectativas, comparações e cobranças tinham culminado naquele momento. Nos dias seguintes, o afastamento se tornou evidente. Menos visitas. Respostas curtas. Frieza. Comentários indiretos espalhados pela família. Soube que estavam dizendo que eu estava privando a neta de oportunidades. Que Dustin me influenciava demais. Que eu estava criando um ambiente estável. Dessa vez, não corri para me explicar. Bloqueei comentários. Reduzi contato. Reforcei limites. Não foi fácil. Havia dias em que a culpa parecia forte. Em que eu me perguntava se estava sendo dura demais. Mas bastava lembrar da pasta sobre a mesa, das regras, do tom de posse disfarçado de amor, para a dúvida diminuir. Eu não tinha recusado ajuda. Eu tinha recusado controle. E, ao fazer isso, percebi que a relação com meus pais nunca foi sobre confiança. Sempre foi sobre obediência. A partir daquele dia, a linha ficou traçada. E eu sabia que eles não aceitariam isso sem tentar algo a mais. A reação não veio em forma de discussão. Veio em forma de ação. Algumas semanas depois daquele encontro, comecei a perceber mudanças sutis ao meu redor. Comentários atravessados chegavam por terceiros. Uma tia perguntou, com cuidado excessivo, se estava tudo bem comigo emocionalmente. Um primo comentou que meus pais estavam preocupados com o ambiente em que minha filha estava sendo criada. No começo, achei que fosse apenas fofoca comum de família. Mas então, os comentários começaram a ficar específicos demais. Perguntas sobre minha rotina, sobre quanto tempo eu passava trabalhando, sobre quem ficava com o bebê quando eu precisava sair. Pessoas que nunca tinham se interessado pela minha vida passaram a demonstrar uma curiosidade repentina. Foi Dustin quem percebeu primeiro. Ele disse que parecia que alguém estava tentando construir uma narrativa. Uma versão de mim que não correspondia à realidade, mas que soava preocupante o suficiente para levantar dúvidas. Uma mãe instável. Uma escritora insegura financeiramente. Uma mulher difícil. O padrão era familiar. Era a mesma lógica do fundo educacional. Se não podiam controlar diretamente, tentariam influenciar o ambiente ao redor. A confirmação veio quando recebi uma ligação da minha mãe. Ela não gritou. Não acusou. Falou com uma calma ensaiada demais. Disse que estava preocupada. Que tinha conversado com pessoas experientes. Que talvez eu estivesse passando por um período difícil sem perceber. E então soltou a frase que me gelou por dentro. Às vezes, quem está muito perto da situação não consegue enxergar. Ela sugeriu, com falsa gentileza, que talvez fosse bom alguém de fora acompanhar de perto o desenvolvimento da minha filha. Disse que era só uma precaução. Só por garantia. Eu desliguei sem responder. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada palavra ecoava na minha cabeça. Não era mais apenas sobre dinheiro ou escolhas educacionais. Era sobre autoridade. Sobre quem tinha o direito de decidir se eu era capaz ou não. Conversei longamente com Dustin. Decidimos documentar tudo. Mensagens. Ligações. Comentários indiretos. Qualquer coisa que indicasse tentativa de interferência. Não queríamos esperar que algo pior acontecesse para agir. Pouco depois, veio o último empurrão. Descobri que meus pais haviam consultado um advogado por precaução. Não para nada específico, diziam. Apenas para entender direitos e possibilidades como a voz.
Aquilo foi o suficiente. Não confrontei. Não discuti. Apenas deixei claro, por escrito, que qualquer tentativa de interferir legalmente na vida da minha filha seria tratada com a mesma seriedade. Que eu estava disposta a proteger minha família, custasse o que custasse. A resposta foi silêncio. Mas, dessa vez, eu não me senti pequena. Eu me senti firme. Pela primeira vez, percebi que impor limites não me tornava ingrata. Me tornava adulta. Mãe. Responsável por alguém que não podia se defender sozinha. E, naquele momento, entendi algo fundamental. O controle que eles tentavam exercer nunca foi sobre amor. Foi sobre medo de perder poder. E eu não iria entregar isso de novo. O afastamento não foi anunciado. Ele simplesmente aconteceu. Os dias passaram sem mensagens. Nenhuma ligação perguntando da bebê. Nenhuma tentativa de visita. O silêncio que antes parecia uma ameaça passou a se tornar um padrão. No começo, doeu. Havia momentos em que eu pegava o celular quase por reflexo, esperando algum sinal de que tudo não tinha passado de um mal-entendido. Uma parte de mim ainda queria acreditar que meus pais entenderiam, que perceberiam o exagero, que viriam conversar de forma honesta. Isso nunca aconteceu. Com o tempo, comecei a notar algo inesperado: minha casa estava mais leve. As conversas com Dash fluíam sem interrupções externas. As decisões eram tomadas sem aquela voz constante de julgamento pairando sobre mim. Minha filha crescia em um ambiente tranquilo, sem tensão invisível no ar. Foi nesse período que comecei a refletir sobre o passado com mais clareza. Lembrei da época da faculdade, das condições impostas, da sensação constante de que meu valor estava ligado à obediência. Percebi que nada daquilo era pontual. Era um padrão que apenas se repetia agora, com outra geração envolvida. Eles nunca aceitaram que eu fizesse escolhas fora do roteiro que criaram. E, quando perderam esse controle, tentaram retomá-lo através da minha filha. Isso, para mim, foi imperdoável. Alguns familiares tentaram intermediar. Diziam que meus pais estavam magoados. Que eu precisava ser mais flexível. Que, no fundo, eles só queriam ajudar. Eu ouvi tudo com respeito, mas mantive minha posição. Ajuda sem respeito não é ajuda. É imposição. Meses depois, recebi uma última mensagem da minha mãe. Curta. Fria. Dizia que ela esperava que, um dia, eu entendesse o quanto eles tentaram fazer o melhor por mim. Eu li e não respondi. Não por raiva. Mas porque já não precisava provar nada. Hoje, nossa relação é distante. Existe um contato mínimo, estritamente necessário. Não há mais espaço para manipulação emocional ou negociações disfarçadas. E, apesar da dor que essa ruptura trouxe, há algo maior que cresceu no lugar: paz. Minha filha terá a chance de escolher seu próprio caminho. Sem dívidas emocionais. Sem acordos silenciosos. Sem medo de desapontar alguém por ser quem é. Talvez meus pais nunca compreendam completamente minha decisão. Mas eu compreendo. E isso é suficiente. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.